E aí, meus queridos amigos do Teologueiros, eu estou passando por aqui para lembrar para vocês que no dia 13 de julho haverá o TNT, Todos no Teologueiros, aí em Campinas. E eu estou muito feliz pelo convite, por estar presente junto com vocês aí. A gente vai ter essa oportunidade rica de trocar ideia, de dar um abraço. Conto muito com a participação de vocês, façam sua inscrição com urgência, porque está lotando, a coisa vai explodir. Então vamos lá, a gente se vê no dia 13 de julho. Um abraço. Se um ateu orar pedindo para Deus atrair, ele vai negar? Nem sempre o homem escolhe o pecado. Como que Deus pode culpar o homem se ele não consegue escolher ele? Essas e muitas outras perguntas no vídeo de hoje. Primeira pergunta: se um ateu orar pedindo para Deus o atrair, Deus vai negar? Então, é um questionamento que normalmente as pessoas têm. A gente fala que os homens são depravados e só chegam a Deus se Deus vai e toca no coração deles, abre os olhos, destampa os ouvidos para que eles ouçam a voz de Deus. E aí as pessoas perguntam, mas e se o ateu quiser? Deus vai negar falar com ele? Deus não vai ouvir a oração? Então, a questão é a seguinte: é que só vai chegar a Deus quem Deus atrair. Uma pessoa que não quer Deus, ela não quer Deus. Então não tem possibilidade de um ateu querer Deus se não foi Deus que fez esse trabalho para que ele queresse. Então é Deus quem acorda as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, como o livro de Efésios fala pra gente. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma questão de Deus a rejeitar ou não. Se o ateu decidir orar para que Deus atraia ele e tudo mais, isso foi um trabalho do Espírito Santo que aconteceu antes, então não tem essa possibilidade. Nem sempre o homem escolhe o pecado. Tem coisas boas que um não regenerado pode fazer. Então a gente fala de que os homens sempre escolhem o pecado e que sempre vão pecar e que tudo que eles fazem é pecar, e as pessoas olham e falam, mas espera lá, não, porque tem ateu e tem espírita e tem não sei o que eles fazem muitas atitudes boas, que eles fazem coisas boas para a sociedade e que isso não é pecado. Aí eu acho que o problema é a nossa concepção de pecado. Alguém pode ir e fazer uma boa ação. Então uma pessoa, um ser humano não regenerado, não tocado pelo Espírito Santo, ele pode decidir fazer uma boa ação, ajudar os pobres, ajudar os desabrigados, ajudar alguém que está em alguma situação de dificuldade, mas isso não quer dizer que esse ato deixa de ser pecado, porque todo ato que é feito mas não é feito para a glória de Deus, é pecado. Então se você faz uma coisa muito, muito boa, mas faz para si próprio, para o ego, para se sentir melhor consigo mesmo, ou qualquer outro motivo que não seja para glorificar a Deus, é pecado. E só consegue fazer coisas para glorificar a Deus os que foram regenerados pelo Espírito Santo e que estão nesse processo de santificação. Não tem possibilidade. Não quer dizer que a pessoa não tem que fazer. É pecado, então um ateu ajudar os pobres, então ele não deve fazer. Vai trazer resultados positivos para a sociedade, mas não deixa de ser pecado porque ele não fez pela intenção no coração certa. Por mais que a intenção pode ter sido genuinamente ajudar alguém, se não foi para a glória de Deus, é pecado, e isso a gente encontra na Bíblia. Romanos 14, 23. Paulo diz para a gente de que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não vem da fé colocada por Deus é pecado. Tudo que não é feito para a glória de Deus é pecado. Então, as pessoas podem fazer ações boas, que são boas à nossa visão, porque a gente olha pela nossa visão, é boa para a sociedade, ajudou alguém, então isso é bom. Mas diante de Deus, bom é o que é feito para a glória de Deus. Não é o que necessariamente ajudou alguém, é bom e nossa, isso foi muito bom e deixa de ser pecado. Não, é pecado porque não foi feito para a glória de Deus. Pode fazer, então deixa os ateus ajudarem as pessoas, mas diante de Deus, se não foi feito para a glória de Deus, é pecado. Como pode o homem não conseguir escolher, mas diante de Deus ser achado culpado? E aí a gente tem o conflito que mais aparece nesse tipo de discussão, que é o famoso conflito de responsabilidade humana, soberania divina, que a gente inclusive tem um vídeo sobre essa questão, você pode assistir, a gente trata só sobre isso, nesse acaba ficando um pouco mais resumido no contexto da tulip e da depravação total. A questão é, a gente lida com fatos. A Bíblia diz que a culpa do pecado é nossa, que a culpa do pecado é toda nossa, o que a gente faz e a gente peca, e isso é culpa nossa. Ao mesmo tempo,
a Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Então, você não pode tirar a culpa do pecado e não pode tirar o fato de que Deus é soberano e que traz as pessoas para si. Então, você não pode tirar uma coisa nem a outra, porque as duas são verdades na Bíblia, de que o nosso pecado é nossa culpa e de que Deus escolhe, sim, os seus. Então, as duas coisas estão lá. Romanos diz que em todos em seu coração tem um senso de divindade, de percepção de Deus através da sua revelação geral, e ao mesmo tempo diz que é Deus quem escolhe os seus e que vai acordar essas pessoas. A Bíblia também diz isso. As duas coisas estão lá e elas não têm esse conflito, porque, como John Piper diz, toda vez que alguém pergunta algo do tipo para ele, que Deus vai resolver isso de formas em que nós, hoje, não conseguimos entender. Diante de Deus, ninguém vai para o inferno se não for totalmente culpado pelo seu pecado. Ninguém vai conseguir chegar diante de Deus no fim de tudo e achar uma injustiça em Deus, porque o que define a justiça é Deus. Então, você não tem como isso existir. E apesar de que eu sei, existe esse conflito na nossa mente, de que como Deus pode culpar alguém que nem teve a possibilidade, a culpa do pecado é toda nossa. A gente escolhe pecar, a gente vive no pecado todos os dias, então falando num contexto geral, né? E ao mesmo tempo, Deus é quem escolhe os seus e que vai acordar os seus, e ele faz isso na sua soberana vontade, e é o que a gente vai falar, inclusive no próximo vídeo da Tulip. Algumas pessoas citaram o texto de Gênesis 4:7, que diz o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. E aí as pessoas perguntam, isso não significa que nós podemos dominar o desejo do pecado? Então se Deus está falando ali que você vai dominar sobre ele, isso não quer dizer que a gente consegue? Então eu achei a tradução um pouco complicada, mas tem traduções NVI, inclusive NVT, que trazem um pouco de luz para essa questão. Vou ler o texto na NVT. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Então, no contexto desse texto de Gênesis, Deus está falando com Caim, logo após Caim ter matado Abel. E aí ele está falando para Caim, ó, é seu trabalho dominar o pecado e não ser dominado por ele. Você tem que fazer isso, é o que você tem que fazer, é não se deixar ser dominado pelo pecado, mas sim dominar e vencer contra ele. E aí as pessoas pensam que isso quer dizer que necessariamente é um trabalho que só nós vamos conseguir fazer sozinhos. Mas não é isso que o texto está falando. Deus está falando para Caim, é seu trabalho dominar o pecado e não ser dominado sobre ele. Mas Deus não está dizendo para Caim o seguinte, você vai conseguir fazer isso pela sua força e eu não vou te ajudar nisso porque você não precisa. Não é isso que está no texto. O nosso trabalho é dominar o pecado e não ser dominado por ele. Mas é Deus quem nos ajuda a fazer isso porque nós somos incapazes. Ao mesmo tempo de que nós temos que lutar contra o pecado e vencer sobre o pecado, nós somos incapazes de fazer se não for Deus fazendo. Uma coisa exclui a outra. Deus está falando para Caim, você tem que fazer, mas não está falando para ele que ele vai conseguir fazer isso sozinho. É por isso que a gente pode ter esse problema com esse texto em questão. Outras pessoas questionaram o que a gente falou sobre esse senso de divindade que Romanos fala para a gente, de que em todo o coração as pessoas conseguem perceber Deus através de uma revelação geral. E aí falaram, esse senso de divindade é questionável. E aí alguns citaram, e as tribos indígenas que não conhecem Deus, mas conhecem outro Deus? E como você pode falar que isso está tão no coração do homem se eles estão adorando a outras coisas? E eu vou explicar isso. Esse senso de divindade, não é as pessoas crerem que o Deus verdadeiro é o Deus cristão da Bíblia e dos 66 livros, eles têm que seguir a ele porque Cristo morreu pelos seus pecados. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é mais ou menos o que Eclesiastes 3:11 diz pra gente, que é o seguinte: ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Todo ser humano tem dentro de si um senso de que existe algo maior, de que existe um Deus, uma divindade, um Criador. E eles chamam isso de vários e vários nomes e de várias e várias formas. Mas é fato de que no coração do homem existe um senso de que há algo maior do que tudo isso,
de que tem que ter um significado, tem que ter um cara que rege tudo isso, que criou as coisas do jeito que elas são. E quanto mais elas chegam para perceber e estudar as coisas, mais se chegam nessa pergunta dentro do coração de que alguém tem que ter feito tudo isso. A probabilidade não causou tudo isso, sabe? É desse tipo de coisa que a gente está falando. Existe um senso de divindade colocado por Deus em todo o coração. E é o que Eclesiastes 3:11 está falando. Deus colocou em todos o desejo pela eternidade. Então, há esse sentido de que existe algo maior, algo além, uma dimensão maior do que tudo isso, e alguém que controla tudo isso. E isso a gente encontra ainda em tribos mais remotas, onde eles criaram para si ou adoram a um Deus que eles acham que é o Sol, que é a Lua, que é a criação, que é a Mãe Natureza, que é Gaia, que é não sei o que, mas existe um senso e o ser humano sempre acaba buscando por algo além e maior do que si mesmo. Que não somos nós quem escolhe Deus, mas sim Ele quem nos escolhe, eu consegui entender. Mas com relação ao livre-arbítrio, existem algumas escolhas que Deus permite que façamos livremente, ou já foi tudo predestinado? E aí eu vou te dar a resposta de Davi em Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, o destino da humanidade, o destino do universo, da criação, da existência, já foi definido por Deus. E nada consegue arrancar das mãos dele ou ir fora dos planos de Deus. Esse conceito de existe algo que Deus deixa a gente escolher e fazer. Então nós temos escolhas, elas são importantes, a gente fala isso no vídeo de soberania divina e responsabilidade humana, inclusive indico para vocês verem que pode ajudar em muitas questões desse vídeo, de que nós temos escolhas, elas são importantes, mas o final está decidido por Deus e Ele orquestra para que tudo aconteça do jeito que Ele falou. Como diz a música Salmo 139 do João Manô, que inclusive recomendo para vocês escutarem, diz o seguinte: me puseste em tuas mãos, tal ciência para mim maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas. Não há nada que a gente vai fazer que vai fora dos planos de Deus, porque Ele sustenta o universo e a existência e o seu destino em suas mãos maravilhosas. Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. A pergunta é: por que Noé foi considerado justo pelo próprio Deus? Porque suas atitudes eram de justiça, correto? E sim, correto. Mas a gente não pode simplesmente arrancar esse texto e esquecer do resto que existe na Bíblia, como diz também o texto de Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há nada de bom em nós que venha de nós. Não há justiça que venha de nós, porque todas as nossas boas obras são como os trapos de imundícia, são como os panos sujos usados para fins sujos. Então, não há bondade em nós que venha de nós. Então a justiça que havia em Noé era de Deus nele. Então não tem nada que venha de fora. Não há bom, não há bem, não há justiça que não venha de Deus. Isso a Bíblia diz. Ao mesmo tempo diz que Noé era justo, e Noé era justo, e justiça não vem de nós, a justiça de Noé vem de Deus. Lógica simples aí para entender essa questão. E os bebês, ou também, eu sei que pode ter essa questão, pessoas com dificuldades mentais que acabam dificultando, o conhecimento de Deus. Eu tenho um pensamento sobre isso, inclusive respondi em umas lives passadas aí falando sobre essa questão de como que Deus resolve esse problema. É um problema bem complexo, como é que Deus lida com os bebês que não tiveram tempo, de conhecer, e como Ele lida com pessoas que não têm a possibilidade de entender o conhecimento, porque tem essas dificuldades na mente, dificuldades que tornam impossível, impraticável pregar o evangelho para esse tipo de pessoa. Eu acredito que é uma resposta às vezes não satisfatória para as pessoas, que é um mistério de Deus, de que eu creio que Deus tem formas de lidar com essas coisas. Por exemplo, não acredito que os bebês vão ir para o inferno, e não acredito que os deficientes mentais irão para o inferno, porque eu acredito que Deus consegue
lidar com corações de forma que a gente não consegue entender. Deus criou o coração, Deus criou a mente, Deus consegue lidar com essas pessoas de formas específicas que só Ele entende e será totalmente justo para Ele. Então não é como se os calvinistas jogassem bebês e deficientes mentais no inferno por definição. Muitos vão acreditar dessa forma, que Deus tem uma forma para lidar com essas pessoas diante do seu propósito, da sua forma, que nós não entendemos e talvez a gente entenda lá na frente. Espero que as dúvidas gerais sobre a Tulip, sobre a depravação total, tenham sido sanadas com esse vídeo aqui. Eu sei que sempre surgem perguntas e contra-argumentos, mas não dá pra gente ficar fazendo vídeo toda hora fazendo resposta aos contra-argumentos, tréplica e quadréplica, quintéplica, não dá pra fazer isso, é impraticável pra gente. Mas espero que as gerais aí, pelo menos as que apareceram lá nos comentários do vídeo, a gente respondeu. Então, para o próximo da Tulip 2, já saiba lá, você pode fazer seus comentários, a gente vai fazer respondendo eles e lidando com essas questões para tentar explicar um pouco para vocês do que os calvinistas acreditam, que é esse resumo, né, do que os calvinistas acreditam que é a Tulip. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, se você sanou sua dúvida ou não, a gente pode responder seu comentário, tentando manter esse debate sempre saudável. Você não precisa vir bater nem nada do tipo, a gente pode conversar amigavelmente. Compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem, pessoas que já tiveram essas questões, talvez a gente tenha explicado de uma forma que tenha ficado claro para essas pessoas. Compartilhe esse vídeo então por aí, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, você pode ajudar a gente no Padrim, o link está aqui embaixo para manter todo esse trabalho funcionando, a gente precisa da sua ajuda. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.